pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvec e a gente vai para mais uma aula referente à biologia celular e molecular. Essa parte que estamos falando só sobre organelas. Então, se eu te ajudar de alguma forma, se você quiser receber mais conteúdos, mais videoaulas e participar aqui da nossa comunidade no YouTube, se inscreve no canal, galera, esse botãozinho vermelhinho que fica embaixo do vídeo. E vamos ao que interessa, né? Chega de enrolação. Vamos falar sobre ribossomos e retículo endoplasmático, tanto o liso como o rugoso. Então, primeiro, os ribossomos. Para que servem esses ribossomos? Galera, ribossomo, quando você ouvir essa palavra, lembre-se de síntese proteica. Tranquilo? Tanto em seres humanos, os animais, como os procariontes. Tanto eucarionte como procarionte. Quando falar em ribossomo, síntese proteica. Agora, esse ribossomo, ele é produzido, no nosso caso, lá no núcleo. E posteriormente ele é exportado para fora da célula, onde ele pode ficar ou no citosol ou aderido ao retículo endoplasmático rugoso, que a gente vai falar mais à frente nesse vídeo. Então lembre-se, ele tem a sua produção dentro do núcleo. E o que ele vai fazer e como ele é composto? Primeiro, a gente tem dois tipos de ribossomos, o 70S e o 80S. Mas como assim 70 e 80S? Vamos entender agora. Galera, quando a gente fala de ribossomo 70S, estamos nos referindo sobre os ribossomos presentes nas células eucariontes. Já quando a gente fala do 80S, estamos falando de ribossomo de célula procarionte. Beleza? Então, 70S eucarionte, 80S procarionte. Essa é a principal diferença quando a gente fala referente a esses dois tipos, 70 e 80S. Lembrando que o 80S vai ter um peso molecular maior do que o 70S também. Outro ponto sobre esse ribossomo é o que a gente falou, a sua função, a função de síntese proteica. Lembrando que na sua constituição, como a gente pode ver nessa imagem, ele vai ser composto por uma subunidade maior, que geralmente vai estar acima, e uma subunidade menor, que vai estar geralmente abaixo. E como que acontece, como que é essa estrutura? Olha ela um pouquinho maior aí. Bom, a gente vê a subunidade maior acima, e ela possui três locais aí principais de ligação. Como a gente pode ver, seria o sítio A, o P e o E. E claro, a gente só vai entender isso muito bem quando a gente estiver estudando aí a síntese proteica, ou o processo de tradução. Mas a gente tem que saber que esses sítios aí que a gente está vendo, sítio A, P e E, são importantíssimos nesse processo de síntese da proteína. Então eles vão estar aí participando exatamente nessa formação dos complexos e união dos aminoácidos para formar essa proteína. Então, galera, já falamos o principal sobre ribossomo. O ribossomo é produzido onde? Dentro do núcleo. Posteriormente ele sai do núcleo, pode ficar no citoplasma ou ele vai estar junto ao retículo endoplasmático rugoso. Qual a função dele? Síntese proteica. Possuímos dois tipos, o 70S e o 80S. O 70S é de célula eucarionte, 80S célula procariota. E outra, a gente vê na sua estrutura que ele possui uma subunidade maior e uma subunidade menor. E a gente viu que na subunidade maior ele possui aqueles locais ou sítios de ligação, que vai ser o sítio de ligação ao sítio A, o P, o E, e ainda existe ali o sítio de ligação ao RNA mensageiro. Beleza? Então esse é o principal de ribossomo. E o que a gente pode falar agora do retículo endoplasmático rugoso? Simples, galera, sem dificuldade. Esse retículo endoplasmático rugoso, ele tem sua origem a partir da membrana externa do núcleo da nossa célula. Olha só. Então, quando a gente fala de retículo endoplasmático rugoso, a gente tem que saber que ele tem uma relação muito íntima com o núcleo celular. Exatamente porque ele vai ser formado, como a gente vê na imagem, a partir de dobras, ou seja, vai ocorrendo dobras da membrana externa do núcleo e vai formando essas lâminas que compõem esse nosso retículo endoplasmático rugoso.
Então, lembre-se dessa relação. Agora, qual a função dele? Lembre-se o que eu falei anteriormente do ribossomo, lembra disso? O ribossomo ele pode estar ou no citosol, ali na célula, isolado, ou, geralmente, é o que mais acontece, vai estar unido ao retículo endoplasmático rugoso. E o que faz o ribossomo? Síntese proteica. Então, qual a função do retículo endoplasmático rugoso? Síntese proteica. E galera, quando a gente fala desse retículo endoplasmático rugoso, produzir proteínas, ele pode produzir essa proteína que posteriormente formará uma vesícula que vai secretar essa proteína em algum local fora dessa célula. Ou ela pode, além desse método de excreção, de secreção, ela pode também formar proteínas para um lisossomo. Pode acontecer também. Ou muitas vezes ela também pode formar proteínas que vão se fundir à membrana plasmática da célula e compor essa membrana plasmática. Vamos entender isso melhor? Olha na imagem. Então lembra que eu te falei? O retículo endoplasmático rugoso produz proteínas junto com o ribossomo que a gente já falou, e ele vai, essas proteínas, ela pode migrar ali para o complexo de Golgi. No complexo de Golgi forma-se uma vesícula dessa proteína que foi formada lá no retículo endoplasmático rugoso, e essa vesícula se funde à membrana da célula e vai liberar uma secreção, que é exatamente a secreção produzida nesse retículo endoplasmático rugoso, como a gente vê nessa imagem. Agora, além desse processo de excreção, podemos ter também uma formação onde o retículo endoplasmático rugoso ele vai produzir uma proteína, essa proteína passa pelo complexo de Golgi, onde forma uma vesícula, essa vesícula migra, como a gente vê na imagem, e se funde à membrana plasmática da célula. A partir do momento que eu vou fundir com essa membrana da célula, o que vai acontecer é que eu vou fazer com que essa secreção, essa proteína que foi formada lá no retículo endoplasmático rugoso, agora fará parte da membrana da célula. Então lembre-se, além de excreção, eu posso ter algo que vai compor a membrana plasmática agora. Ou também pode aí formar proteínas, como a gente já falou lá no retículo endoplasmático rugoso, que vai passar pelo complexo de Golgi, e o complexo de Golgi formará um lisossomo. Então, galera, a gente já falou de ribossomo, retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso. Bom, primeiro a gente sabe que ele é chamado de liso porque ele não tem os ribossomos, que dá aquele aspecto meio rugoso, granular, ao retículo endoplasmático rugoso. Então, o liso não tem ribossomo. E se ele não tem ribossomo, ele não faz síntese proteica, beleza? Então, retículo endoplasmático liso não tem síntese proteica. Então o que ele faz? Ele está ali de enfeite? Não. O que ele vai fazer é síntese de lipídios, galera. Olha só que interessante. Ele faz síntese de lipídios, ele tem também uma capacidade de desintoxicação celular. Um exemplo que a gente pode citar são as células do fígado. Aquela pessoa que toma cachaça ali a torto e direito. Claro, o álcool, ele é tóxico ao nosso corpo. Então, ali no fígado vai ser abundante de retículo liso, onde ele vai atuar para ajudar a desintoxicar essa célula pela presença desse álcool. Então, a gente já falou duas funções: síntese de lipídios, desintoxicação celular. Mas ele também pode ter uma capacidade de armazenamento de cálcio, principalmente ali nas células musculares, onde ele armazena cálcio, que é fundamental no processo de contração muscular. E também tem outra função, que é a de formação pré do nosso peroxissomos, ou seja, é um precursor, ou seja, não vai formar diretamente o peroxissomos, ele vai fazer um pré-peroxissomos. Beleza? Então, quando a gente fala do retículo endoplasmático liso, a gente lembra dessas quatro funções, lembrando da última aí, que é uma precursora do peroxissomos, aquela mesmo que tem a capacidade de degradar o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio por meio da catalase.
Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei, deixe seu joinha, se inscreve no canal e vamos continuar os nossos estudos referente aí às organelas celulares. Valeu?